Olá, estudantes! Neste vídeo a gente vai falar um pouco a respeito de leitura e análise textual, que é algo que a gente precisa sempre estar aprimorando. Quando a gente fala de produção de texto, não é só escrita de texto, né? Produção de texto envolve também leitura e interpretação, né? Que a gente precisa ter. E aí eu trago para vocês hoje um tópico intitulado Leitura e Análise Textual, e a gente vai entender um pouco da importância, né, de uma leitura de forma adequada e como isso pode ser feito por meio da realização de análise textual. É algo muito amplo, porque quando eu falo leitura, eu tenho leitura de várias coisas, textos escritos, leitura e interpretação de textos orais, leitura de diversos símbolos, textos, imagens, signos, objetos, então é algo muito amplo, mas a gente vai focar sobretudo no textos escritos, nos gêneros textuais escritos. Eu trago aqui uns pontos do texto dissertativo e argumentativo, que é algo que vai ajudar vocês também nesse processo que a gente está, de forma mais específica, né? Eu acredito, estudantes do ensino médio, pensando nos vestibulares. E o tipo de texto mais verificado nos vestibulares é o texto argumentativo, texto dissertativo e argumentativo. A gente vai focar um pouquinho também a respeito desse tipo de texto. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui para vocês, estudantes, é a respeito do que consiste, né? Quando eu falo de leitura e análise textual, né? O que seria essa leitura e análise textual? Então, a gente pode pensar aqui na leitura, que é principalmente, né? Quando eu penso em ler, não é só decodificar palavras, porque às vezes a gente está lendo, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente está lendo um texto, está lendo uma página, finalizou a página, quando chega no final, a gente fez a leitura, mas não lembra o que leu, né? Exatamente, aí tem que voltar. Às vezes, quando vocês estão fazendo prova, leu um texto de interpretação, vão para as alternativas, aí tem que voltar, fazer uma releitura, porque fez uma leitura e não compreendeu adequadamente, né? Ou não prestou atenção no que estava lendo. Então, quando acontece isso, a gente está só decodificando as palavras, não está fazendo aquela leitura que, de fato, eu li e vou interpretar. O texto fala disso e aí eu consigo resumir a respeito do que o texto fala. Então, quando eu falo de leitura, não é apenas decodificar a palavra, né? Isso aqui é um meio que eu utilizo para poder interpretar o texto. Mas leitura envolve, sobretudo, compreender, né, o que eu estou lendo. Estou lendo ali, aquilo está fazendo sentido, então estou compreendendo. Eu consigo interpretar as informações que estão apresentadas e também construir sentidos a partir da leitura, né? A gente fala que uma das formas da gente ampliar nosso conhecimento, né, conhecer novas coisas, ter mais informações é por meio da leitura. Eu compreendo, eu interpreto e construo sentidos. E aí isso vai somando positivamente ao longo da vida, conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai ficando cada vez mais diante de informações, isso vai nos ajudando a construir o nosso repertório sociocultural. Você estuda lá no texto dissertativo e argumentativo, tem uma competência que exige, né, que espera que o estudante apresente repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural, uma das formas da gente conseguir construir é por meio da leitura. Ao longo dos anos vão passando, a gente vai cada vez mais lendo, ficando diante de informações, isso é por meio da leitura. Então, a leitura não é só decodificar palavras, a gente precisa compreender o que está lendo, interpretar o que está lendo e, a partir daí, construir sentidos a partir de um texto. E aí eu destaco, levando em conta o contexto, a intenção do autor e o conhecimento do mundo do leitor, porque um texto ele não está pronto, finalizado. Muitas vezes a gente está lendo, a interpretação do texto ela é feita, né? A interpretação do conteúdo do texto ela é feita de forma plena no momento da leitura. É por isso que tem texto que uma pessoa lê e eu não entendi. E tem um outro texto que a pessoa leu. O mesmo texto pode ser lido por outra pessoa e essa outra pessoa entender e achar o texto legal e interessante. Por quê? Porque a informação e o conteúdo, o conhecimento que o texto quer repassar, ele não está acabado, ele não se esgota naquilo material, se eu estou falando de um texto escrito, naquele texto que eu estou lendo. Eu, enquanto leitor e enquanto leitora, eu ajudo a construir o significado por meio dos meus conhecimentos de mundo. Aí a gente pode pensar, então quer dizer que cada pessoa tem uma interpretação, não é, né? A gente atribui, soma, né, conhecimento de mundo, apresentando
sentido no texto, mas a gente parte do texto materializado, né? Pensando no texto escrito. Eu não posso interpretar qualquer coisa. Eu tenho que interpretar a partir do que o texto permite, né? As pistas que o texto vai dando. Então, a leitura envolve várias coisas: compreender, interpretar e construir sentidos a partir daquilo que eu estou lendo. E aí, quando eu penso leitura e análise textual, eu destaco aqui para vocês que quando eu falo analisar um texto, acho que vocês já se depararam, faça leitura e análise desse texto. Então, quer dizer que significa, vou até destacar aqui de amarelo, e além da leitura superficial. Então, quando eu vou analisar um texto, eu preciso entender que é importante eu fazer análise, né? E aí examinar a sua estrutura, os argumentos, a linguagem, as intenções e os efeitos que a construção daquele texto está proporcionando, compreendendo como todos esses elementos colaboram para a construção do sentido. Então, eu vou analisar o conteúdo, mas também como aquele conteúdo foi apresentado, né? Se é um texto dissertativo argumentativo, como que o autor defende o ponto de vista? Ele usa estratégias, ele usa elementos linguísticos, ele usa a argumentação com base em autoridade, argumento universal. A linguagem que ele utiliza contribui para a persuasão, para ele convencer. Qual a intenção, o ponto de vista dele, ele quer que a gente entenda o que a respeito do ponto de vista dele. A forma como esse autor constrói o texto proporciona que efeito de sentido. Então, analisar o texto vai além de ler e entender o que o texto apresenta enquanto conteúdo. Eu preciso fazer todo esse levantamento, analisar o texto, para de fato eu me apropriar do que aquele texto fala e como aquele texto foi produzido. Então, há vários tipos de análise textuais que a gente pode estar fazendo. Por que isso importa, né? Por que eu preciso entender o que é uma análise? Porque vai me ajudar enquanto um leitor crítico. Eu estou lendo ali um texto informativo, ou de um jornal, ou uma notícia que circulou na internet, eu preciso analisar, porque senão eu vou olhar e vou pensar e vou aceitar aquilo que está na informação como verdadeiro, como mais coerente. Então, quando eu analiso, eu mostro o meu lado crítico também. Então, analisar ajuda para a gente ter uma leitura crítica. E isso é essencial, né, para nos formar enquanto cidadãos conscientes. Então, precisa entender isso. Às vezes, tem texto que ele tem uma linguagem muito persuasiva, convincente, né, que convence o leitor. Se eu não entender que esse texto é um texto que ele foi feito com essa finalidade, eu posso olhar e pensar, nossa, esse texto realmente faz sentido. Por quê? Porque o autor utilizou estratégias argumentativas que vão ajudar a convencer quem está lendo. E se eu sei que aquele texto é argumentativo, eu vou entender, tem sentido, mas esse texto foi feito com essa finalidade. O autor usou esses recursos e cabe eu, enquanto um leitor, uma leitora crítica, entender isso e não ser conduzido a aceitar de forma pacífica, ou sempre aceitar realmente aquilo que um texto está apresentando. Não é que eu vou ler um texto e vou me rebelar contra esse texto, não é bem assim. Eu vou ler, vou entender, vou fazer análise, mas vou entender que aquele texto pode ter outras opiniões diferentes, sem ser necessariamente só aquela opinião que está sendo apresentada nesse texto. E aí eu destaco aqui para vocês que nos vestibulares e redações, de modo geral, exige essa capacidade que você, estudante, interprete e argumente, né, com clareza. Então, isso também vai me ajudar em relação a isso. Então, quando eu faço essa análise textual, isso, de certa forma, vai me fortalecer nessa capacidade de expressar ideias com coerência e com fundamento. Isso também me ajuda nesse sentido. E aí, há vários tipos de leituras, né? A gente poderia ter diferentes classificações, inclusive. Mas eu vou destacar aqui uma leitura mais literal, uma leitura mais inferencial e uma leitura crítica, né? Que eu acho que, de modo geral, são as que são mais comuns e importantes no sentido da gente compreender esse aprofundamento de quando a gente faz leitura e análise textual. Quando eu penso em leitura literal, eu penso naquela leitura objetiva, né? Eu vou captar literalmente aquilo que está de forma direta no texto. São aquelas informações mais objetivas e fáceis de identificar. Se eu pergunto qual a posição do autor, eu vou lá no texto de forma muito direta, verifico. Se for um texto narrativo, o que aconteceu quando João chegou na escola? Eu vou lá no texto e verifico aquilo que está literal no texto de forma direta. Então, isso é uma leitura mais literal. É importante também, né? Porque às vezes a gente pensa nesse grau de leitura literal, inferencial e crítica, que a crítica é a mais complexa,
há uma exigência maior e a gente pode pensar, então essa literal não é importante, ela é importante, porque para eu conseguir chegar nessa crítica, eu preciso partir dessa leitura literal, eu preciso fazer uso de uma leitura inferencial e depois que eu vou para essa leitura mais complexa, que é uma exigência maior para o estudante, para o leitor, que é a leitura crítica, né? Então, eu saio dessa leitura mais literal, que eu faço a captação daquelas informações que estão diretamente no texto e eu vou aprofundando a leitura, né? Então, eu já conheço aquilo que está diretamente no texto. A partir dessas informações, o que eu posso extrair do texto, que não está diretamente lá no texto, mas me permite inferir. E aí eu vou para a leitura que a gente chama de leitura inferencial. O que é inferir? Inferir é eu conseguir captar algo que não está ali explícito, mas eu consigo, por meio do que está no texto, inferir, né? Eu vou, a partir disso, pensar o que pode ser feito, o que é que eu posso somar, deduzir a partir do que está no texto. Então, são deduções que a gente vai fazendo. E para que eu faça isso, né, uma leitura inferencial, eu até destaco aqui, exige interpretação que vai o quê? Além do que está explícito. A partir do que está explícito, o que é que eu posso deduzir, interpretar? Então, isso é inferência. Não está diretamente no texto, mas o texto me permite realizar. E aí, depois que eu saio dessa inferência, aí vem para aquela leitura mais complexa, de mais exigência, que é a leitura crítica, que é justamente essa leitura que eu já sei o que, o que está diretamente no texto, eu já fiz inferência, mas agora eu vou fazer o quê? Avaliar argumentos, intenções e a validade das ideias apresentadas. É uma leitura mais profunda e muito importante. Às vezes a gente tem estudante que fica mais na literal, no máximo chega na inferencial, mas nessa crítica tem um pouquinho mais de dificuldade. Então isso são exercícios que a gente vai fazendo. Não ler só por ler, mas ler, captar, inferir e a partir disso fazer meu posicionamento. Posso ser a favor ou contra daquilo que está referente àquilo que está no texto. E eu vou ler o texto de forma mais crítica, né? Então isso é importante para aprimorar nossa leitura e a nossa capacidade crítica, né? E o nosso posicionamento referente aos temas sociais, quando eu penso no texto dissertativo argumentativo. E aí eu destaco como importante, né, que para realizar leitura e análise textual de forma eficaz, é fundamental reconhecer o tipo e o gênero textual. Porque se eu estou pensando no texto dissertativo, argumentativo, é um texto que há um uso do recurso maior da argumentação. Mas se eu penso em um outro tipo de texto, talvez esses recursos praticamente nem apareçam. E aí eu entendendo o tipo de texto, a finalidade para qual o texto foi criado, isso me ajuda no direcionamento da leitura e da análise. E aí essa identificação vai me orientar, né, sobre a estrutura, a linguagem, a intenção comunicativa e isso, consequentemente, vai ajudar na compreensão do conteúdo e até mesmo das estratégias que podem ser utilizadas pelo autor para fazer leitura e análise. Eu trago aqui no texto dissertativo argumentativo, né? Se eu vou fazer a leitura de um texto e eu sei que esse texto é dessa tipologia textual, do texto dissertativo argumentativo, então já sei que eu posso fazer a leitura tentando identificar a tese de forma clara e objetiva, que espera-se que seja apresentada nesses tipos de textos. Eu posso tentar verificar argumentos sólidos, o uso de uma linguagem formal e impessoal, e essa estrutura lógica que a gente tem nesse tipo de texto, que de forma macro, ele estruturalmente é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, conhecendo essas informações do texto também nos ajuda a fazer determinados tipos de análise. Aí eu trago aqui na introdução a apresentação do tema e da tese, no desenvolvimento tem os argumentos e na conclusão a gente finaliza o texto, né? Normalmente retoma a tese, apresenta a proposta de intervenção para o problema que foi discutido no texto. Então, conhecer o texto já nos ajuda a fazer essa análise, porque eu vou ler o texto e já penso qual o tema, qual a tese, quais argumentos, qual a proposta de intervenção. E isso já vai direcionando a minha análise textual que eu vou fazer em determinado tipo de texto. Há várias estratégias que a gente pode estar mencionando a respeito da leitura e da análise de um texto que a gente pode estar fazendo. Entre elas eu destaco, é importante a gente fazer o que a gente chama de leitura atenta, ler o texto com foco, né? Destacando as palavras-chave, as ideias principais. Se eu estou lendo um texto que tem 4 páginas,
é importante que eu vá grifando. Por quê? Porque depois que eu terminar de fazer essa primeira leitura, não necessariamente eu preciso fazer uma nova leitura na íntegra. Eu posso estar voltando só nos tópicos principais que eu fui grifando. Então, para isso, eu preciso ter um cuidado na leitura, fazer uma leitura atenta, estar focado ali. Às vezes a gente está lendo, mas está com o pensamento em outro lugar, e isso vai fazer com que o nosso... aquilo que eu estou lendo fique fragmentado. E eu termino de fazer a leitura e, na verdade, eu não compreendi aquilo que eu li, né? Então, é importante a gente ter essa leitura atenta, ler o texto com foco, destacar essas palavras e também as ideias principais. Se eu penso num texto dissertativo argumentativo, é um texto que o autor tem uma tese. Então, se eu for fazer essa leitura desse texto e eu identificar a tese, eu já logo destaco, né? Qual a tese do autor, que é importante. Aí eu localizo a opinião principal defendida pelo autor. Além disso, nesse tipo de texto, né, para fazer essa análise textual, eu vou analisar os argumentos, verificar se esses argumentos são consistentes, se eles são relevantes e se eles são fundamentados. Então, isso me ajuda até mesmo a aprofundar o entendimento a respeito dessas estratégias, né, dos recursos que o autor utilizou na produção desse texto. Aí eu destaco também a avaliação da coerência, da coesão textual. Eu posso olhar, o texto tem essa ideia, o autor apresentou essa tese, mas esse texto está muito bem elaborado, no sentido do que é exigido, um texto formal, um texto com coesão, um texto com coerência, as ideias estão conectadas, a linguagem é clara, objetiva, ou eu tive dificuldade de interpretar em razão da forma com que o autor elaborou esse texto. E aí é importante a gente ter essa reflexão crítica, né? Não é porque o texto está muito bem elaborado, que o autor utilizou argumentos claros, que eu realmente vou aceitar como sendo da melhor forma aquilo que o autor colocou. Então, quando eu coloco essa reflexão crítica, é mesmo essa ideia de questionar a validade dos argumentos. Ele colocou esse argumento, ele trouxe esses dados, mas será que esses dados têm validade, né? Então, a validade dos argumentos, e considerar também diferentes pontos de vista sobre o tema, né? Então, o autor apresentou um ponto de vista X, mas não necessariamente é só esse ponto de vista que é válido. A gente pode ter outros tipos, né, que podem estar sendo utilizados para trabalhar com esse mesmo tema. E aí eu destaco um exemplo de leitura. Violência nas escolas. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Então, a gente destaca aqui esse texto falando sobre a violência na escola. Então, se a gente fosse fazer uma análise sobre a tese, né? Qual seria a tese? A violência nas escolas é um reflexo da violência presente na sociedade. Qual o argumento, né? A gente percebe que ele fala do aumento de casos de agressões entre alunos e professores, influência da sociedade violenta na formação dos indivíduos. E aí, uma conclusão implícita, né? Que é uma inferência que eu posso fazer, que seria a necessidade de ações para combater a violência escolar. Isso não está explícito, mas a partir do que foi colocado no texto, eu consigo deduzir, ou seja, eu consigo inferir e chegar a essa conclusão. Então, esse tipo de análise, eu olho o que está explícito, o que está diretamente, e a partir daí eu vou pontuando, inclusive fazendo inferência, né? Buscando aquilo que está implícito. Aí eu destaco mais alguns pontos da importância desse tipo de leitura, né, mais aprofundada, para nos ajudar na compreensão, na interpretação textual. Aí eu trago um trecho para vocês, falando que, embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Qual é o problema identificado pelo autor? Vocês podem pausar, fazer a leitura com calma, mas a gente pode dizer que é o acesso à cultura que é restrito apenas ao cinema. B, a Constituição não assegura o acesso à cultura. C, o acesso à cultura é garantido, mas não é cumprido na prática. Ou D, o cinema é o único meio de acesso à cultura. Então, olhando esse texto, façam a leitura e análise. Qual é o problema que a gente consegue identificar pelo autor? Vocês podem voltar, fazer uma leitura com mais calma e depois vocês podem conferir o gabarito. E aí a gente vai verificar que o gabarito dessa questão é a letra C, que o problema é o acesso à cultura, que o acesso à cultura é garantido, mas não é cumprido na prática
conforme a gente verifica no trecho. Então, a gente encerra esta aula. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos.